Olá pessoal, tenho aqui uma ajuda rápida para entender as potências de valor positivo, negativo e fracionário. É muito mais importante procurarem entender do que mecanizar, porque a mecanização condiciona-vos a responder só àquilo que é semelhante ao que estiveram a mecanizar. E ao entenderem, conseguem ir muito mais além, porque conseguem utilizar os vossos conhecimentos em novas situações. Também conseguem interpretar melhor os vossos resultados e detectar algum erro que tenham cometido e, ao detectarem, conseguem corrigi-lo. O que é necessário terem bem presente e estarem à vontade para conseguirem entender as potências? Devem conhecer muito bem as propriedades da multiplicação e da divisão. Estou a referir-me às propriedades de elemento neutro, propriedade associativa, propriedade comutativa e a propriedade distributiva. Nos casos em que se aplicam, têm que saber distinguir os casos da multiplicação e os da divisão. Também devem estar à vontade a realizar operações com frações. Estou-me a referir à soma, à subtração, à multiplicação e à divisão. Devem também ter presente e estar à vontade com as raízes de vários índices. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 4, 5, por aí fora. Começando pela potência positiva. A potência positiva está associada à multiplicação de fatores comuns. Eu tenho aqui, de modo extensivo, uma multiplicação em que o fator é sempre o mesmo e tenho aqui A vezes Já, vezes Já, vezes Já, vezes Já, vezes Já. Ora, este fator está repetido 6 vezes e nós podemos apresentar esta multiplicação de uma maneira muito mais prática, como damos como base o fator comum da multiplicação, que é A, e como expoente o número de vezes em que esse fator aparece, que neste caso é 6. Portanto, como regra, damos como base o fator comum, que neste caso é A, e como expoente o número de vezes que o fator aparece, que neste caso é 6. Um exemplo numérico concreto, temos aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ora, fator comum de 3, 4 fatores, expoente 4. Portanto, temos 4 fatores de base 3, ok? Há uma regra da multiplicação de potências que também devem conhecer à vontade. É que se tivermos duas potências com a mesma base multiplicadas entre si, a regra é mantém-se a base e soma-se os expoentes. Ora, por uma razão de simplificação, chamei M ao expoente do primeiro fator e n ao expoente do segundo fator. Então, isto desdobrando dava m fatores e desdobrando isto dava n fatores. Ora, somando os fatores todos seriam m mais n fatores, portanto bate certo, damos a base comum A e temos m mais n fatores que funcionam como expoente. Um exemplo numérico concreto, 3 à quarta vezes 3 à quinta, base comum 3, expoente, soma de 4 e 5, que é 9. A potência negativa está associada à divisão com fatores comuns. E então, a divisão de potências com a mesma base faz-se dando a mesma base e subtraindo os expoentes do numerador e do denominador. Portanto, se eu tenho aqui como numerador a elevado a m e como denominador a elevado a n, o resultado desta divisão será a elevado a m menos n. Com um exemplo numérico concreto, se eu tiver 3 à quarta a dividir por 3 à quinta, mantenho a base 3 e o expoente será a diferença entre 4 e 5, que é menos 1. E agora uma coisa importante,
quando temos um sinal negativo no expoente, podemos converter essa potência numa potência de expoente positivo, como invertendo. Portanto, 3 elevado a menos 1, este menos faz a inversão, vai ficar 1 sobre 3 elevado ao expoente mas positivo, que será 1. Portanto, 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1/3. Simplificando, entre aspas, a potência negativa é igual a o inverso, ou seja, 1 sobre a potência positiva. A elevado a menos m é igual ao inverso, ou seja, 1 sobre A elevado a m. No caso concreto numérico, 7 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 7 à quarta. A potência fracionária está associada à raiz. Se tivermos uma potência de base A e expoente 1 sobre um valor qualquer m, isto corresponde a uma raiz em que o índice da raiz é o nosso m, portanto, raiz de índice m de A. Exemplo concreto, 8 elevado a 1 meio é raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada de 8. Se por acaso o nosso numerador for um valor diferente de 1, então temos A elevado a n sobre m. Novamente, o m será o índice da raiz, portanto temos uma raiz de índice m, e n será a potência que vamos dar à base A. Portanto, temos raiz de índice m de A elevado a n. Com um exemplo concreto numérico, temos 4 elevado a 2/3 é o mesmo que raiz índice 3 de 4 ao quadrado. Agora uma pergunta. Por que é que será que A elevado a 1 é A? Podemos tentar ver isto através de um quociente em que a base seja comum, A, e haja uma diferença de expoentes igual a 1. Por exemplo, se eu tiver A ao quadrado a dividir por A, nós damos a base A, que é a base comum, e fazemos a diferença dos expoentes. 2 menos 1 dá 1. Ora, nós sabemos que A ao quadrado a dividir por A, se pusermos o A ao quadrado extensivamente, um dos A's corta com o A de baixo e ficamos com A. Portanto, bate certo, ok? Agora, e o que é que acontece com o A elevado a 0? A elevado a 0 é igual a 1. Porquê? Usando o mesmo tipo de raciocínio, se tivermos uma divisão com a mesma base e expoentes iguais, por exemplo, neste caso eu pus A a dividir por A, o resultado será a base comum, que é A, e o expoente será a diferença entre os expoentes do numerador e do denominador, que neste caso será 1 menos 1, que é igual a 0. Ora, um número dividido por ele próprio é sempre 1. Portanto, já sabem, A elevado a 0 é 1. A elevado a 1 é A. Ok? Agora, partam deste princípio e vão ver o que há mais para saber sobre potências, mas já têm o vosso trabalho mais facilitado. Espero que vos tenha sido útil. Até à próxima!